Normalmente, granívoros e frugívoros, mas com apetite pouco exigente, os pombos urbanos não recusam pipocas, pães e restos de alimentos de toda a sorte. Descem ao solo para comer e, com um rápido movimento do bico, ingerem grãos inteiros, e só depois de encher o papo que se dá o início do processo digestivo. Seu Pedro, jardineiro contratado pela Prefeitura Municipal, nos informa que as flores de praças, parques e jardins são replantados de tempos em tempos, de acordo com a época do ano e a variação climática. Os pombos da praça onde seu Pedro e seus companheiros trabalham neste momento serão alimentados com uma ração especial composta por cereais, frutas secas e sementes de Trophaelum majus, mais conhecida como capuchinha. Essa pequena flor, de cores que variam entre o amarelo e o vermelho, é muito utilizada em restaurantes no preparo de pratos sofisticados. A ração especial tem como objetivo verificar a possibilidade de resgatar, no ambiente urbano, a função original dessas aves como dispersoras de sementes. A informação dada por seu Pedro se configura como um novo obstáculo nesse experimento, pois os canteiros de flores são locais muito frequentados pelos pombos, que os utilizam para o seu descanso após a ingestão de alimentos e também para os rituais de cópula. Como todos os canteiros desse local são periodicamente revolvidos e transformados, cresce espantosamente a dificuldade de que os pombos consigam defecar em solo fértil e fazer germinar as sementes de flores com que foram alimentados. Seu Pedro acha estranha a ideia de alimentar pombos com sementes de flores. Afinal, seu trabalho é garantir que existam flores nas praças durante o ano inteiro. A população do centro urbano da cidade de Curitiba é composta por imigrantes e descendentes de poloneses, ucranianos, portugueses, alemães, italianos, indígenas da tribo Tingui, da nação Tupi-Guarani, holandeses, coreanos, espanhóis, franceses, russos, libaneses, sírios, japoneses, africanos, gregos, judeus, ciganos, chineses e também pelo pombo doméstico. Seu nome científico é Columba livia, descendente do pombo bravo ou pombo das rochas do Mediterrâneo europeu. O pombo urbano figura entre um grupo da subfamília Columbinae, chamados pombos verdadeiros, que foram provavelmente as primeiras espécies de aves domesticadas pelo homem. Essas aves foram introduzidas no Brasil no século XVI como aves de estimação, trazidas pelos imigrantes europeus, tendo escapado de suas gaiolas ou sendo deliberadamente soltas. O pombo das rochas construía seus ninhos em rochedos e penhascos. Isso justifica o comportamento dos pombos urbanos, que, apesar de parcialmente selvagens e ariscos, encontram nas construções civis citadinas um local similar ao dos seus ancestrais para nidificar. Em Curitiba, residem aproximadamente 4.000 chineses. A grande maioria veio da cidade de Cantão, no sul da China, ou de Moçambique, onde há uma numerosa colônia chinesa. A família do Sr. Xin Long mora no centro da cidade. Pelas manhãs, o Sr. Long e sua esposa trazem seus netos até a praça mais próxima de sua residência para tomar um pouco de sol e fazer algum exercício. Neste dia sem sol, a família Long se distrai observando os pombos da praça que foram alimentados com sementes de Thunbergia alata, mais conhecida como trepadeira amarelinha. A população de pombos da Praça Osório não é muito numerosa. Frequentada pela família Long e por um grande número de passantes, este local recebe com frequência espetáculos populares, manifestações, feiras de livros, artesanato e gastronomia.
Em tese, este local se mostra bastante favorável à população de pombos urbanos, pois oferece uma grande variedade de alimento e abrigo para as aves. Contudo, verificou-se que os habitantes emplumados dessa região são vítimas de constante abuso. É muito comum encontrar essas aves com penas arrancadas e pés mutilados. A prática abusiva mais constatada foi a de amarrar as patas das aves uma à outra com pedaços de tecido ou barbante. Na tentativa de se livrar das amarras, os pombos acabam arrancando pedaços das suas próprias patas. Os pombos apresentam aproximadamente 38 centímetros de comprimento, morfologia homogênea e singular, cabeça pequena e redonda, bico fraco, plumagem cheia e macia, com ausência de glândula uropigial, também chamada de glândula adiposa. Ao invés de gordura, os pombos possuem penas pulverulentas, isso é, penas cujas extremidades se desintegram à medida que crescem, formando um pó fino, como tal, que impermeabiliza as outras penas. Pernas e dedos moles e geralmente vermelhos. Hálux bem desenvolvido em adaptação à vida arbórea. Sexos relativamente semelhantes, sendo que os machos possuem cores mais vivas, podendo apresentar belos reflexos metálicos. Seu canto territorial é emitido com o bico fechado. Movem-se no solo com passinhos miúdos e rápidos. Param a cabeça a cada passo dado durante um instante, a fim de observar melhor as cercanias, no que se assemelham às galinhas. Bocejam como os papagaios e beija-flores, sem inalar profundamente, ao contrário dos mamíferos. Não têm por hábito esconder a cabeça entre as penas para dormir. E, pasmem, gostam de tomar banho. Atraídos pelo sempre presente pipoqueiro, os pombos do passeio público convivem com animais selvagens há muito tempo em cativeiro, além de mendigos, prostitutas, senhores que passam seus dias nos jogos de damas, esportistas, estudantes, artistas e escritores excêntricos. Estes pombos foram alimentados por um período de 30 dias com sementes de Convolvulus tricolor, vulgarmente chamada Bela Manhã. A população de pombos que habita este parque é bastante restrita e apresenta um apetite bem pouco voraz, em contraste com outras regiões onde a comunidade de pombos é maior. Seu aspecto geral também é mais saudável. Suas narinas não apresentam obstrução, sua plumagem é cheia e macia, pernas e dedos intactos. Para esse experimento, que pretendia verificar a possibilidade de restabelecer a função original dos pombos urbanos como aves dispersoras de semente, as condições encontradas no passeio público foram as mais favoráveis. Ampla área verde, população de aves mais saudável e menor interferência dos serviços de ajardinamento público. No entanto, até o presente momento, não se constatou nenhuma florescência da planta teste, Bela Manhã. Os pombos foram provavelmente as primeiras aves domesticadas pelo homem. Muito cedo se percebeu que sua utilidade vai além da alimentação. Uma das características mais fascinantes dessas aves é o fato de que elas podem percorrer vários quilômetros através de territórios desconhecidos, desde o lugar escolhido para a reprodução até sua terra natal. A esse procedimento dá-se o nome de migração. Essa capacidade de sempre encontrar o caminho de casa, somado à grande facilidade de adaptação do pombo, rendeu-lhe um importante papel na história da humanidade. O pombo-correio foi largamente utilizado como meio de comunicação até o fim da Primeira Grande Guerra. Além do pombo-correio, a alegoria da pomba branca está arraigada em nossa cultura desde os primeiros escritos do Velho Testamento. Um desses episódios é narrado no capítulo 8 do Gênesis. Noé, que esperava na arca o fim do dilúvio,
mandou um animal mensageiro para ver se as águas haviam baixado. O primeiro escolhido foi o corvo, que ficou voando para lá e para cá, e perdeu assim a oportunidade de ganhar a simpatia da humanidade. Então Noé enviou uma pomba. Na primeira viagem, ela não encontrou nenhum lugar para pousar. 7 dias depois, foi novamente solta e retornou com um ramo de oliveira no bico. Há também referências à pomba nos evangelhos em que a ave representa o Espírito Santo. Nos dias de hoje, a popularidade dos pombos decaiu bastante. O crescimento desordenado de suas colônias nos centros urbanos criou um problema sanitário de grandes proporções. Transmissores de zoonoses, suas fezes contêm fungos e micro-organismos causadores de criptococose, ornitose, histoplasmose, toxoplasmose, psitacose e salmonelose, além de meningites e alergias. Esse experimento procurou utilizar as fezes dos pombos urbanos como um veículo de transformação da paisagem. Para tanto, 4 espécies de plantas foram escolhidas, dentre elas a flor Cosmos bipinnatus, vulgarmente conhecida como Cosmea sensação. A escolha das sementes se deu pela observação de seu tempo de germinação, adequação ao solo, clima e ausência de defensivos químicos. As sementes de Cosmea sensação, misturadas a uma ração à base de cereais, foram oferecidas às aves durante o período de 1 mês. Na natureza, essa dieta resultaria possivelmente em belas áreas floridas. Até o presente momento, nenhum exemplar de Cosmea sensação foi encontrado nas regiões de estudo.